Namastê, gente. Sejam muito bem-vindos de volta. Sejam muito bem-vindas de volta ao canal ABSL Quântica no YouTube e Prof. Póvoas no Kawaii. Gente, para quem está chegando agora, aqui nós tratamos de assuntos relacionados à mecânica quântica pragmática. O que a mecânica quântica tem a ver com o nosso cotidiano? E aí, como nós que estudamos o Espiritismo, codificado pelo Allan Kardec há muito tempo, sabemos que existe uma influência dos espíritos encarnados e desencarnados na nossa vida cotidiana. Então nós decidimos compreender como acontece essa interação, né, para o bem ou para o mal, né? Então essencialmente a gente estuda isso, né? E ainda ontem o professor Póvoas começou um capítulo orientado aqui pelos espíritos, pelas pessoas, né, desencarnadas que nos orientam, que nos direcionam. E, em princípio, a gente não acreditou muito que o capítulo seria legal, mas né? O capítulo é o capítulo 4, capítulo 4, Lei de Reprodução, é o item 3 do capítulo 4, tá? Então, nós já falamos sobre a população do globo e estamos no finzinho do subtema Sucesso e Aperfeiçoamento das Raças. Nós estamos aqui na pergunta 692 para terminar esse subtema aqui, O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais praticado pelo homem é contrário à lei natural? Seria mais conforme a esta lei deixar que as coisas seguissem seu curso natural? Pergunta do Allan Kardec aqui. Resposta dos espíritos. Tudo deve fazer-se a fim de chegar à perfeição. Olha aí, evolução contínua, gente. E o próprio homem é um instrumento de que se serve Deus para atingir os seus objetivos. Sendo a perfeição o fim para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder a esse objetivo. E complementa aqui, olha. É um complemento da pergunta. Mas, em geral, o homem não é movido em seus esforços de melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal. Não tem outro fim senão o aumento de seus gozos. Isto não lhes diminui os méritos? Resposta. Que importa que o seu mérito seja nulo? Desde que o progresso se realize, a ele cabe tornar o seu trabalho meritório pela intenção com que faz. Aliás, por este trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. É sob esse aspecto que ele tira maior proveito. Exercita e desenvolve a inteligência. Desculpa, gente. Além de ascender a escalada evolutiva, né? Então, eles estão dizendo aqui o seguinte, não importa que o homem está fazendo melhoramento genético, que o homem está fazendo isso, experimentos quânticos, não importa. O importante é que, essencialmente, o homem, o ser humano, ele é um instrumento de Deus para aperfeiçoar a espécie humana, a raça humana, né? Observando que nós já lemos aqui anteriormente, ontem acredito, que nós já lemos que os povos, as raças são substituídas nos planetas. As raças melhores substituem as raças que não estão tão legais assim. E as raças que não estão tão legais assim são transferidas para planetas onde exercitarão, talvez novamente, a humildade, a
compaixão, a empatia, habilidades profissionais, tá certo, gente? Então, é importante que a gente lembre daquele rolo compressor que o professor Povas falou no vídeo passado, né? A intuição me pediu para compartilhar essa história do rolo compressor. Ou você evolui, ou o rolo compressor da evolução passa por cima de você. E aí você não vai ficar aqui num planeta bonitão, que já passou pelos cataclismas, né? Lembrando que o planeta Terra, por exemplo, ele está, já faz um tempinho isso aí, passando de um mundo de expiações e provas, para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, o mal, né? As pessoas ainda pouco iluminadas, muitos permanecem, mas muitos já foram embora. Tá certo, gente? Então, num planeta de regeneração, apesar desses seres permanecerem, mas aqui o amor preponderará, né? A inter-relação qualitativa entre as pessoas, ela preponderará, tá bom? Então, vamos evoluir, né? Vamos sempre procurar expandir a nossa mente, pensar fora da caixinha, né? Nos libertarmos de um sistema dominador. Essa é uma sacada interessante, porque quando você se liberta de um sistema dominador, você se sente livre para criar, para pensar, para empreender, para fazer o bem, né? Para compartilhar o que você tem de melhor, porque você não tem mais medo, né? A questão de nós não termos mais medo é fundamental para que a liberdade faça-se presente nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Lembrando que Deus não quer capacho. Deus não quer capacho. Nós somos co-criadores conscientes. Pô, mas o que é isso, professor? Dá uma estudadinha no professor... Esqueci o nome dele. Não é? O professor Laércio Fonseca fala bem sobre isso, né? E o Hélio Couto, desculpa. O professor Hélio Couto também fala bem sobre co-criadores conscientes, tá? E o Laércio Fonseca também, gente, ele dá uma expandida, viu? Laércio Fonseca. É bom, esse camarada é bom, dá uma assistidinha nos vídeos dele. Eu acredito que ele já é editor de livro, autor de livro. Dá uma olhadinha, Laércio Fonseca, beleza? Então vamos ver a hora aqui, gente. São 8 minutos. Então vamos começar aqui um subtema pequeno. Vamos lá? Obstáculos à reprodução. Pergunta 693. As leis e costumes humanos que visam ou que têm por efeito obstaculizar a reprodução não seriam contrários às leis da natureza? Todo entrave à marcha natural é contrário à lei geral. Gente, é um assunto delicado, mas é contexto, está no contexto. Aborto, gente. Aborto. O feto, praticamente nos primeiros dias que é fecundado o óvulo, já existe vida. Já existe vida. Né? Então, vamos nos posicionar, né, gente? Vamos nos posicionar. Vamos ter consciência na hora, nos momentos de nos interrelacionar com o sexo oposto. Vamos evitar que esse tipo de coisa aconteça no nosso país, no nosso planeta. Isso é assassinato, gente. Já existe uma vida, um espírito já ligou ali nas primeiras horas da fecundação. Já o plano espiritual já envia um espírito para se ligar àquele corpinho que está se desenvolvendo, já existe vida. Tá? Então, tá aqui, ó. Tudo que é contrário à lei natural é ruim para o povo que habita naquela região, né, naquele país. E aí ele vai complementar aqui, ó. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial às outras espécies, e das quais em breve o próprio homem seria vítima,
será um ato repreensível parar essa reprodução? Pergunta. Deus deu ao homem um poder sobre todos os seres vivos, do qual deve usar para o bem, sem abusar. Ele pode regular a reprodução conforme as necessidades, mas não a deve entravar sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para reestabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isto o que distingue dos animais, porque ele o faz com conhecimento de causa. Entretanto, os próprios animais concorrem para esse equilíbrio, de vez que o instinto de destruição que possuem faz com que, provendo a sua própria conservação, travem o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Aqui é o seguinte, os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, o homem deveria utilizar com sabedoria as leis de modificação, né, genéticas. Né? Então a gente percebe aí alimentos modificados geneticamente, tá? Até animais mesmo, gente, modificados geneticamente. E os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, o homem tem inteligência para fazer as coisas. Já os animais, tem muitos que não estão nem aí se acabar o trigo daquela região, se acabar o milho. A diferença entre o homem e o animal. Tá bom, gente? Foi isso que eu entendi aqui, que a gente entendeu, tá? E para fechar esse subtema obstáculos à reprodução, tem a 694. Que pensar dos costumes cujo efeito é evitar a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Uma pergunta legal aqui. Isto prova a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem ainda é material. Os costumes cujo efeito é evitar a reprodução. Quer sinceridade? As pessoas não querem mais ter filhos. Né? As pessoas não querem mais ter filhos, não. De um modo geral, no nosso país, por exemplo. As pessoas se ligaram que ter filhos a responsabilidade é grande sobre aqueles seres. Entenderam? Então, aqueles que pensam o contrário, falam, não, eu quero ter meus herdeiros, eu quero ter meus filhos, que estejam preparados. E pensem a respeito da qualidade que será, da qualidade de vida que será oferecida àqueles que virão, aos sucessores. E pensem que antes de contemplar com bens materiais, a criança, principalmente a criança, precisa de apoio emocional. Então não adianta você achar que dando tudo para a criança, olha, eu vou dar o melhor brinquedo que nunca tive, essa tonquinha, essa moto, esse. Não adianta, gente. Precisa ter tempo para dedicar-se à criança de algum jeito. Percebeu? Não é só ter a criança e enfiar na creche, não. A criança nasce sem aquele afago paterno, sem aquele afago materno, né? E isso lá na frente faz falta. E isso é experiência própria. Viu? Experiência própria. Tanto como filho, quanto como pai. Tá bom, gente? Então, e lá na frente, os sucessores, dependendo do grau de adiantamento espiritual deles, eles não perdoam. Eles ficam com bronca. Falam, pô, meu pai não cuidou de mim direito, minha mãe não cuidou de mim direito. Eles não sabem que você estava tentando levar comida para casa, comprar a tonquinha que ele sempre quis. Perceberam, gente? Então, o controle de natalidade por parte do homem, na nossa opinião, é muito salutar. Se você tiver condições de dar esse apoio citado, beleza.
E claro, o apoio material mesmo, né, gente? Levar comida para casa, escola com qualidade. É isso aí, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado, viu, por acompanharem o professor Póvoas aqui. Beijinho para dona G. Póvoas. Deus abençoe você, minha querida, te amo. E vocês, Deus abençoe a vocês também que nos acompanham aqui, tá bom? Lembrem-se de passar esse vídeo para frente, dar o curtir, comentar. E a gente está aprendendo aqui uns com os outros, beleza? Namastê, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.